QC profanamente apresenta Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 13. Os pais de Coraline pareciam nunca se lembrar do tempo que passaram no Globo de Neve. Pelo menos nunca falaram nada sobre isso, e Coraline nunca tocou no assunto com eles. Coraline às vezes se perguntava se eles chegaram a perceber que haviam perdido 2 dias no mundo real. E chegou à conclusão final de que não perceberam. Algumas pessoas mantêm anotado tudo o que fazem todos os dias, todas as horas. Outras pessoas não. E os pais de Coraline pertenciam decididamente ao segundo grupo. Coraline pusera as bolas de gude sob o seu travesseiro antes de ir dormir naquela primeira noite em casa, no seu próprio quarto novamente. Voltou para a cama depois de ver a mão da outra mãe. Embora não tivesse muito mais tempo para dormir, e descansou a cabeça de volta sobre o travesseiro. Algo estalou suavemente enquanto ela deitava a cabeça. Sentou-se e ergueu o travesseiro. Os fragmentos de bolas de gude que ela viu lembravam resíduos de cascas de ovos encontrados sob as árvores durante a primavera, como ovos de tordo quebrados e vazios, ou, até mais delicados, ovos de carriça, talvez. O que quer que estivera dentro das esferas de vidro havia ido embora. Coraline pensou nas 3 crianças, acenando-lhe adeus sob a luz do luar, acenando-lhe antes de cruzar aquele córrego prateado. Ela reuniu cuidadosamente os fragmentos finos como casca de ovo e colocou-os em uma pequena caixa azul onde costumava guardar um bracelete que sua avó lhe dera quando era pequena. Havia perdido o bracelete há muito tempo, mas a caixa permanecera. A senhorita Spink e senhorita Forcible voltaram da visita que haviam feito à sobrinha da senhorita Spink, e Coraline desceu até o apartamento delas para o chá. Era segunda-feira. Na quarta-feira, Coraline voltaria para a escola, um ano escolar inteiro para começar. A senhorita Forcible insistiu em ler as folhas do chá de Coraline. Bem, parece que está tudo encaminhado e nos eixos, disse a senhorita Forcible. O que disse? Perguntou Coraline. Tudo está às 1000 maravilhas, disse a senhorita Forcible. Bem, quase tudo. Não estou bem certa do que isto seja. Apontou um punhado de folhas de chá grudadas em um dos lados da xícara. A senhorita Spink voltou-se e pegou a xícara. Sinceramente, Miriam, passe-me aqui, deixe-me ver. Ei! Ela piscou por entre as grossas lentes. Oh, querida, não faço a menor ideia do que isso significa. Quase se parece com uma mão. Coraline olhou. O agrupamento de folhas realmente parecia um pouco com uma mão agarrando alguma coisa. Hamish, o cão escocês, estava se escondendo atrás da cadeira da senhorita Forcible, sem querer aparecer. Acho que ele se meteu em algum tipo de briga, disse a senhorita Spink. Tem um corte profundo em um dos lados, pobrezinho. Nós o levaremos ao veterinário mais tarde. Gostaria de saber o que poderia ter provocado isso. Algo, Coraline sabia, precisava ser feito.
O tempo estava magnífico naquela última semana de férias, como se o próprio verão tentasse compensar o clima horroroso que fizera, oferecendo-lhes alguns dias fulgurantes e gloriosos antes de acabar. O velho maluco do andar de cima chamou Coraline quando a viu deixar o apartamento das senhoritas Spink e Forcible. Ei, você! Ei, oi, você, Caroline! Gritou por entre o corrimão. É Coraline. Respondeu Coraline. E aí, como vão os ratos? Algo te está aterrorizando. Disse o velho, coçando os bigodes. Acho que talvez tenhamos uma doninha pela casa. Algo está acontecendo. Eu ouvi à noite. Na minha terra, armaríamos uma arapuca para ela, com um pedaço de carne ou de hambúrguer, talvez. E quando a criatura viesse banquetear-se, então... Bam! Seria presa e nunca mais nos incomodaria. Os ratos estão tão apavorados que sequer se aproximam de seus pequenos instrumentos musicais. Eu não acho que ela queira carne. Disse Coraline. Levantou a mão e tocou a chave negra pendurada em volta do pescoço. Então entrou. Tomou banho, mantendo a chave em volta do pescoço todo o tempo em que estava no banho. Nunca mais tirara a chave dali. Algo arranhou a janela do seu quarto depois que ela foi dormir. Coraline estava quase adormecendo, mas deslizou para fora da cama e abriu as cortinas. Uma mão branca de unhas vermelho carmesim saltou da borda da janela para dentro de um cano de esgoto, desaparecendo imediatamente de vista. Havia fincos profundos no vidro do lado de lá da janela. Coraline dormiu aquela noite apreensiva, acordando vez por outra para traçar e refletir, voltando depois a dormir, nunca inteiramente certa de onde as ponderações acabavam e começava o sonho, como um ouvido sempre alerta para o som de alguma coisa arranhando sua vidraça, ou a porta de seu quarto. De manhã, Coraline disse à sua mãe: Vou fazer um piquenique com minhas bonecas hoje. Posso pegar um lençol emprestado? Um velho que você não precise mais. Pra servir de toalha? Acho que não temos nada assim. Sua mãe disse. Abriu a gaveta da cozinha, onde ficavam os guardanapos e as toalhas de mesa, e vasculhou-a. Espera, será que isso serve? Tratava-se de uma toalha de mesa de papel descartável, dobrada, coberta de folhas vermelhas, que tinha sobrado de um piquenique que haviam feito há muitos anos. É perfeita, Disse Coraline. Não sabia que você ainda brincava com as suas bonecas. não brinco. Admitiu Coraline. Elas serão minha coloração protetora. Bem, esteja de volta na hora do almoço. Divirta-se. Coraline encheu uma caixa de papelão com bonecas e várias pequenas xícaras de plástico de brinquedo. Encheu uma jarra de água. Então saiu. Foi até a rua como se estivesse indo ver lojas. Antes de chegar ao supermercado, atravessou uma cerca que dava em uma espécie de terreno baldio, ao longo de um caminho velho. Depois, engatinhou por baixo de uma sebe. Teve que fazer 2 viagens por baixo da sebe para não derramar a água do jarro. Era uma viagem longa, cheia de rodeios, mas Coraline estava satisfeita de não ter sido seguida. Ela foi sair ao lado da velha quadra de tênis dilapidada. Atravessou-a até a campina, onde a grama balançava alta. Encontrou as pranchas nos limites da campina. Eram incrivelmente pesadas. Quase pesadas demais para que uma menina as levantasse, mesmo usando toda a sua força.
Mas ela conseguiu. Não tinha outra escolha. Puxou as tábuas para fora do caminho, uma por uma, resmungando e suando com o esforço, para revelar um buraco profundo e redondo, com as paredes de tijolos no chão. Cheirava a umidade e escuridão. Os tijolos eram esverdeados e escorregadios. Coraline abriu a toalha de mesa e estendeu-a cuidadosamente sobre a abertura do poço. Colocou uma xícara de brinquedo de plástico a mais ou menos cada 12 polegadas sobre a borda do poço e firmou bem cada uma das xícaras, enchendo-as com água da jarra. Colocou uma boneca sobre a grama, atrás de cada xícara, fazendo com que tudo se parecesse ao máximo com um chá de bonecas. Então, recuou sobre os próprios passos por debaixo da sebe, ao longo do caminho empoeirado amarelo, dando a volta por trás das lojas e voltando para casa. Levantou a mão e tirou a chave do pescoço. Ficou balançando-a no barbante, como se fosse apenas um objeto com o qual gostava de brincar. Em seguida, bateu na porta do apartamento da senhorita Spink e senhorita Forcible. A senhorita Spink abriu a porta. Olá, querida. Não vou querer entrar. Só queria saber como vai o Hamish. A senhorita Spink suspirou. O veterinário disse que Hamish é um bravo soldadinho. Disse. Por sorte, o corte não parece ter infeccionado. Não conseguimos imaginar o que poderia ter feito isso. O veterinário disse que algum animal, mas não fazia a menor ideia de qual. O Sr. Bobo acha que pode ter sido uma doninha. Sr. Bobo? O homem do último andar, Sr. Bobo. Boa e velha família de circo, creio eu. Romena, eslovena ou lituana, um desses países. Minha nossa, não consigo mais me lembrar deles. Jamais lhe ocorrera que o velho maluco do andar de cima tinha de fato um nome. Coraline se deu conta. Se ela soubesse que seu nome era Bobo, o teria chamado pelo nome a cada vez que tivesse errado o seu. Quantas vezes alguém tem a oportunidade de dizer alto um nome como Senhor Bobo? Ah, Sr. Bobo. Certo. Bem, Coraline disse para a senhorita Spink. Estou indo brincar com as minhas bonecas, agora, lá na velha quadra de tênis, nos fundos. Disse, um pouco mais alto. Que bom, querida. Disse a senhorita Spink. Depois acrescentou confidencialmente. Fique de olho no velho poço. O Sr. Lova, que morou aqui antes de vocês, disse que o poço poderia ter meia milha ou mais de profundidade. Coraline torceu para que a mão não tivesse ouvido essa última parte e mudou de assunto. Essa chave? Ah, é apenas uma chave velha lá de casa. Faz parte da minha brincadeira. Por isso eu tô trazendo ela sempre comigo nesse pedaço de barbante. Bem, tchau, tchau agora. Que criança extraordinária. Pensou a senhorita Spink enquanto fechava a porta. Coraline caminhou a passo lento pela campina em direção à velha quadra de tênis, balançando a chave negra pendurada no pedaço de barbante enquanto andava. Várias vezes julgou ter visto algo cor de osso por entre a vegetação rasteira. Acompanhava Coraline a mais ou menos 10 metros de distância. Coraline tentou assobiar, mas não saiu nada. Então, em vez disso, cantou bem alto uma canção que seu pai inventara para ela, quando ela era um bebê e sempre a fazia rir. Era assim. Ah, minha pequena Coraline, minha doce garotinha, venha já pra sua caminha. Minha pequena Coraline, hora de ninar, não tenha medo, não há nada a temer. Papai vai te proteger.
Hey, minha menina mimadinha, hora de ninar, não de brincar. Chega de explorar sua caminha. Papai tá muito cansadinho, precisa de um soninho. Era isso que Coraline cantava enquanto saracoteava pelas árvores e a voz quase não tremia. O chá das bonecas estava onde Coraline havia deixado. Sentia-se aliviada por não ser um dia de ventania, pois tudo ainda estava no lugar. Cada xícara de plástico cheia de água, pesando sobre a toalha de papel como fora planejado. Deu um suspiro de alívio. Agora era a parte mais difícil. Olá, bonecas! Disse animadamente. Está na hora do chá. Aproximou-se da toalha. Eu trouxe a chave da sorte. Disse às bonecas. Para garantir que nós vamos fazer um bom piquenique. E então, o mais cuidadosamente que pôde, inclinou-se e colocou a chave gentilmente sobre a toalha. Ainda estava segurando o barbante. Prendeu a respiração, esperando que as xícaras de água na borda do poço atuassem como peso sobre a toalha e fizessem com que esta sustentasse o peso da chave sem despencar para dentro do poço. A chave parou no meio da toalha de piquenique de papel. Coraline largou o barbante e deu um passo para trás. Agora só dependia da mão. Voltou-se para suas bonecas. Quem gostaria de um pedaço de bolo de cereja? Jemima? Rosinha? Primavera? E serviu a cada boneco uma fatia invisível de bolo em um prato invisível, tagarelando animadamente enquanto servia. Pelo canto do olho, viu algo da cor branca de um osso correr e saltar de um tronco para o outro, cada vez mais perto. Esforçou-se para não olhar. Jemima, que menina feia! Deixou o seu bolo cair. Agora eu tenho que ir até aí e dar uma nova fatia para você. E contornou a festinha até chegar ao lado oposto ao da mão. Fingiu limpar o bolo derrubado e dar a Jemima um outro pedaço. E então, deslizando, correndo, avançando, ela veio. A mão no alto da ponta dos dedos, arrastou-se pela grama alta para cima de um toco de árvore. Lá permaneceu por um instante, como um caranguejo, provando o ar. E então, deu um salto triunfante, estalando as unhas na direção do centro da toalha de papel. O tempo ralentou para Coraline. Os dedos brancos se fecharam em torno da chave negra. E então, o peso e o impulso da mão fizeram voar as xícaras de brinquedo de plástico e a toalha de papel. A chave e a mão direita da outra mãe caíram na escuridão do poço. Coraline contou lentamente, bem baixinho. Chegou até 40 antes de ouvir um som surdo vindo de muito lá embaixo. Alguém havia lhe dito uma vez que se você olhar para o céu, do fundo de uma mina, mesmo no dia mais brilhante, verá o céu noturno e estrelado. Coraline imaginou se a mão estaria vendo estrelas onde se encontrava. Arrastou as tábuas pesadas de volta sobre o poço, cobrindo-o mais cuidadosamente que pôde. Não queria que nada caísse ali dentro. Não queria que nada jamais saísse dali de dentro. Então, colocou suas bonecas e suas xícaras de volta na caixa de papelão
em que as havia carregado. Algo lhe chamou a atenção enquanto fazia isso, e ela levantou-se a tempo de ver o gato preto aproximar-se silenciosamente em sua direção, com a cauda empinada e curvada na extremidade como um ponto de interrogação. Era a primeira vez que via o gato nos últimos dias, desde que retornaram juntos da casa da outra mãe. O gato caminhou até ela e pulou sobre as tábuas que cobriam o poço. Então, lentamente, piscou um olho para ela. Pulou para baixo sobre a grama alta, em frente a Coraline, e rolou sobre as costas em movimentos estáticos. Coraline esfregou-lhe o pelo macio da barriga, fazendo-lhe cócegas, e o gato ronronou de contentamento. Uma vez satisfeito, rolou de frente novamente e caminhou de volta, rumo à quadra de tênis, como uma porção mínima de meia-noite ao sol do meio-dia. Coraline voltou para casa. O Sr. Bobo esperava por ela na entrada. Deu-lhe um tapinha no ombro. Os ratos me disseram que está tudo bem. E disseram ainda que você é nossa salvadora, Caroline. É Coraline, Sr. Bobo. Não é Caroline. Coraline. Coraline, Coraline, Coraline. Muito bem, Coraline. Os ratos me pediram para te dizer que assim que eles estiverem prontos para se apresentar em público, você vai subir para assisti-los, como a primeira plateia de todas. Eles tocarão tumbim tublum tublum e dançarão e farão milhares de truques. É isso que disseram. É isso que disseram. Eu gostaria muito, assim que eles estiverem prontos. Ela bateu na porta da senhorita Spink e da senhorita Furcible. A senhorita Spink deixou-a entrar, e Coraline foi até a sala de estar. Colocou sua caixa de bonecas no chão. Em seguida, enfiou a mão no bolso e puxou a pedra com um furo no meio. Tome aqui. Não preciso mais dela. Sou-lhe muito grata. Acho que ela pode ter salvado a minha vida e a morte de algumas pessoas. Abraçou as duas bem apertado, embora seus braços mal conseguissem fechar em volta da senhorita Spink ou da senhorita Furcible, e a senhorita Furcible estivesse cheirando alho cru que estivera cortando. Coraline apanhou a caixa de bonecas e saiu. Que criança extraordinária! Ninguém a abraçara daquele jeito desde quando se aposentara do teatro. Naquela noite, Coraline ficou deitada na cama, de banho tomado, dentes escovados, com os olhos abertos, olhando para o teto. Estava quente o bastante para que ela, agora que a mão tinha ido embora, abrisse totalmente a janela. Havia insistido com seu pai para que não fechasse as cortinas. Seu novo uniforme escolar foi colocado cuidadosamente sobre a cadeira, para que ela o vestisse quando acordasse. Normalmente, na noite anterior ao primeiro dia de aula, Coraline ficava apreensiva e nervosa, mas ela entendeu que não havia mais nada na escola que a pudesse amedrontar. Imaginou que ouvia uma música doce no ar da noite, o tipo de música que só poderia ser tocada em minúsculos trombones, trompetes e fagotes de prata, em tubas e flautins tão delicados e pequenos que suas teclas poderiam apenas ser pressionadas pelos minúsculos dedos rosados de ratos brancos. Coraline imaginou que voltara ao seu sonho, com as duas meninas e o menino sob o carvalho na campina, e sorriu. Quando as primeiras estrelas surgiram, Coraline finalmente deixou-se fluir para o sono, enquanto a música suave do andar de cima
do circo de ratos transbordou para o ar quente da noite, anunciando ao mundo que o verão estava quase no fim. Fim. Coraline, capítulo 13. Conta com as vozes de Manuela Gabarrus como Coraline Jones, Mariel Hang como Senhora Jones, André Mota como Sr. Bobo, Cristina Bueno como April Spink, Patrícia Pan como Miriam Forcible. Narração: Lucas Saguista. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Regina de Barros Carvalho. Adaptação: Lucas Saguista e Jefferson Santos. Edição de áudio e sonoplastia: Jefferson Santos. Arte: TT. Revisão técnica: Rafael Hernandes Lorente. Encerramento: Lucas Saguista. Esta é uma produção do Quartel Canvete Studios, com o selo da